Professor Vilaça, eu gostaria de que o senhor falasse um pouco da sua trajetória como professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do seu ingresso, a sua passagem como diretor e das suas obras relevantes naquele período. Eu fui professor na USP, comecei como direito romano. Aliás, fui seu aluno de direito romano em 1975. Isso. Foi logo depois da minha defesa de tese do bem de família, em 72. Eu comecei a lecionar com o professor Alexandre Correia, Augusto, o filho, né? E aí eu lecionei 15 anos. Depois de 15 anos, o professor Limões de França falou: Vilaça, precisa vir para o departamento dentro do direito civil, que era a matéria que eu lecionava na faculdade Mackenzie, né? Aí passei a lecionar direito civil e depois fui até, hoje leciono pós-graduação, porque eu estou aposentado, como professor aposentado sênior, eu dou aula na pós-graduação todas as terças-feiras. E qual a matéria que o senhor leciona na pós-graduação? Eu leciono família, contratos e responsabilidade civil, atualmente. E o senhor tem orientandos? Tenho. Começaram com muitos, 20 e tantos, 30. Hoje eu tenho uma média de 16, mais ou menos, orientandos por semestre, né? Uhum. São turmas boas, inclusive desembargadores que passaram por lá, que foram meus alunos, que deram grande contribuição para o direito, fazendo teses memoráveis. Tem uma tese de um desembargador de Espírito Santo, se não me falha a memória, desembargador Carrá, que fala sobre a responsabilidade sem dano, que é uma situação em que ele remonta ao direito romano, quando havia a causa de dano infecti, a caução de dano não realizado, quando havia uma atividade perigosa. Não foi nenhuma novidade, porque o artigo 2050 do Código Italiano já tratava da matéria. É uma matéria muito importante, porque ela, hoje em dia, é matéria de seguro. Que a pessoa, por exemplo, que tem um posto de gasolina, que transporta combustíveis, que lida com explosivos, são atividades perigosas, que antes de ocorrer o dano já existe uma responsabilidade preventiva, né, o seguro. A professora Giselda fez uma tese da responsabilidade pressuposta que trata do assunto muito bem, né? E assim a gente vai seguindo. Essa, por exemplo, do divórcio que veio na Constituição, eu defendi na minha tese, foi muito criticado. Numa das teses de titular, foi muito criticado. Mas acabou vindo para a Constituição. Aquela regra romana que eu queria aplicar para os desquites automáticos. O divórcio bona gracia. Esse divórcio, quando o fulano parava de conviver com a esposa, o matrimônio se desfazia automaticamente. Porque a base do matrimônio é a convivência de fato. Sem a convivência não há casamento, não há união estável, não há nem parceria. E aí, então, a divórcio bona gracia veio para a Constituição, no artigo 226, parágrafo, acho que 6º, se não me falha a memória, fala que o divórcio podia ser pedido depois de 2 anos. Depois de 2 anos de separação, de fato, por qualquer dos cônjuges. Depois veio a PEC 66, a PEC do divórcio, de 2010, que tratou da matéria e eliminou o prazo. E nessa situação eu também defendi que passou a não existir mais ação de divórcio. O que existe é pedido de divórcio. E comunicação, outra parte. O projeto atual fala até em fazer isso por tabelião. Chegar para o tabelião, fazer uma declaração de que está divorciado, porque a matéria
O que é a matéria de ação são os desdobramentos de ação, para tratar dos bens, da guarda dos filhos, do regime patrimonial, de partilha, etc. Professor Vilaça, depois de falarmos do seu trabalho intelectual, no magistério, na nossa faculdade, existe algo visível a todos, que é a passarela. Como surgiu a ideia da passarela? A ideia da passarela foi porque a gente atravessava aquela rua Riachuelo correndo risco de assalto. Passando do prédio histórico para o prédio novo. E aí essa passarela foi iniciada. Até quem favoreceu isso foi o saudoso Cláudio Lembo, que era prefeito, governador, parece. Então ele deu o Antônio Junqueira de Azevedo é que começou a construção. Eu terminei. Então a passarela é uma obra histórica, porque ela une o passado ao presente e favorece a comunicação dos dois prédios como se fosse um só, né? Por exemplo, também eu me lembro que na época em que eu era estudante de Direito, eu era professor de latim e português, psicologia e lógica, do cursinho pré-jurídico João Mendes Júnior, né? Como eu já disse. E aí, então, eu era sempre chamado de professor. O Vieira Neto, que eu era aluno dele, quando São Paulo perdia, ele falava, Vilaça vai dar aula hoje. E eu dava aula. E começou assim a minha E assim começou a sua carreira no magistério, uma carreira brilhante, culminou com eu, sua no começo como eu falava diretor. muito rápido, os alunos reclamavam, mas começaram a gostar da minha aula. E a minha sala sempre foi muito cheia. E o senhor fez várias referências ao latim. Poderia dizer da importância do latim no estudo do direito? É muito importante, porque toda a base do direito privado civil tem base no direito romano. E o latim é uma língua em que era escrita a matéria. Por exemplo, os trabalhos de Justiniano, o digesto de Justiniano, as institutas, que era uma espécie de manual de direito, que foi baseado no manual de Gaio, que é de 103 depois de Cristo, que era uma espécie de estudo de direito, um manual de direito com 4 volumes. 50 volumes do digesto, que são a coletânea de todos os juristas, o que eles resolveram de direito, resolveram todos os problemas. Então você cita qualquer caso, tem base no direito romano. Mesmo que seja direito moderno. Por exemplo, Alex Aquília de Damno tratou da responsabilidade direta, que era da lesão causada pelos patronos aos plebeus nos limites da sua propriedade. Eles sempre ganhavam ação. Então Aquílio fez uma proposta, final da República, mais ou menos, antes, apenas guerras púnicas, do segundo século, propondo que todo e qualquer dano causado nesse sentido era indefensável. Era uma espécie de responsabilidade civil. Dado o dano, damnum iniuria datum. Dado o dano, deve ser indenização. Tem aí a reserva. Os problemas dos direitos autorais na criação das obras, por exemplo, do acréscimo da propriedade, o direito romano é essa causa de raço, a causa de dano infecte, que eu falei que é da responsabilidade preventiva, foi tratado isso no Código Italiano de 42, em 2050, já existia no direito romano, que era uma caução que o fulano dava para garantir o futuro, o eventual prejuízo. É a responsabilidade preventiva. É tudo direito romano. Sim. Eu lecionei direito romano na Itália, 4 anos, pós-graduação.
junto com o professor Moreira Alves. E lá nós pudemos discutir com grandes professores estrangeiros, uma turma de brasileiros, tinha americano, tinha italiano, e a gente dava essas aulas lá em 4 anos, quando eu era diretor da Faculdade de São Francisco. Pois bem, professor, de tudo o que o senhor falou, emerge clara a necessidade do conhecimento do direito romano. Entretanto, infelizmente, muitas faculdades de direito suprimiram o estudo do direito romano. Infelizmente. Infelizmente. O senhor entende que o conhecimento do direito romano é primordial na formação jurídica? Eu acho. Porque, senão, nós ficamos repetindo. É preciso entender a essência das coisas. Quando surgir o problema social, as circunstâncias do caso, tudo isso leva a que nós cheguemos a uma conclusão, que o romano previu tudo. Eles foram até meio ignorantes, foram discípulos dos gregos em matéria de filosofia, mas muito práticos. Então, essa questão do direito, a praticidade do direito, vem do direito romano. Professor Vilaça, depois dessa belíssima exposição, há uma questão que eu gostaria acerca da qual eu gostaria que o senhor se referisse. Por quanto tempo o senhor lecionou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco? Ou se ainda continua? Continua. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E qual era a sua predileção? Sempre eu lecionei muito todos os ramos do direito, mas eu dei sempre preferência ao direito de família e dos contratos. Né? Por exemplo, a minha primeira tese no curso de especialização de civil, na época, com o professor Silvio Rodrigues, era sobre contratos atípicos, contratos inominados ou atípicos. Então, o Código francês, por exemplo, trata da matéria de maneira muito romana. Ainda fala, les contrats sont nommés et nommés. Les contrats sont nommés et nommés. Quer dizer, são nominados e nominados. Porque no direito romano tinha nome e não tinha nome. Depois passou a existir contrato com nome que era atípico. Então, preferiu-se a nomenclatura grega, a tiptos, que é a regulamentação escrita. Então, o contrato inominado passou a ser contrato atípico, quer dizer, não regulamentado pelo Código Civil. Essa foi a minha primeiro trabalho, acho que em 1965. Foi um trabalho na curso de especialização. Hoje, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça admite a minha tese de que os contratos atípicos, basta uma regra, que é um todo indivisível com cláusulas todas imutáveis. Para se descumprir um contrato atípico, tem que descumprir todas as cláusulas. Por exemplo, o contrato de shopping center, chamam de locação, não é locação, porque locação é a parte típica do contrato. A outra parte tem obrigações a pagar o fundo de publicidade, tem as responsabilidades para pagar 13º salário do empregado do shopping, que não é da relação locatícia, né? E a decoração das vitrines, isso tudo é obrigação de fazer, que não cabe no contrato de locação, que é do ut des, como dizia Paulo. Os contratos podem ser do ut des, do ut facias, facio te facias e facio te des. Ele dizia no digesto. É a base que eu peguei para trazer a ideia, até meio contrariando Orlando Gomes, que fala da causa, que eu acho que para saber um contrato atípico, é preciso saber as prestações. Você vai ver no contrato, tem prestação de dar, tem fazer, já não pode ser um contrato atípico, um típico de compra e venda, que é dar contra dar. Dar o preço contra o fulano que paga o preço, ele compra a coisa por determinado preço, o contrato se extingue. Agora, se existiu uma obrigação, por exemplo, no meu primeiro parecer, da Água Pinhal, de dar, o vendedor da fonte, ele tem a obrigação de fazer,
tirar aurire aquam ex fonte, tirar a água da fonte, tem obrigação de fazer. Tem a obrigação de dar vendendo a água na garrafa. O comprador tem que dar a garrafa. Então, cessão do uso da garrafa para ser colocada a água dentro. E tem até uma obrigação negativa, que é de não revender aquela água no território de origem. Então, você não pode vender a água e descumprir a cláusula do não fazer. Então, o contrato inteiro fica rompido, fica roto, né? Professor Vilaça, depois dessa belíssima exposição, eu pediria que o senhor encerrasse esse nosso colóquio com algumas palavras relativas ao bicentenário da nossa faculdade. A nossa faculdade, que é a minha segunda faculdade do coração, no Largo de São Francisco, onde fui diretor, é uma instituição louvável. No ranking internacional, ela aparece, figura como também modelo de faculdade. E agora existem situações que depois da pandemia, as aulas começaram a ser virtuais. Há uma tendência em eliminar a aula virtual para a aula presencial, em grande parte por essa comissão de revisão do código. O Largo de São Francisco sempre foi uma tradição muito grande, é chamada a Nova Velha Academia, porque ela é de 1827, antes da Universidade de São Paulo, que foi criada em 1934. Então, a Academia de Direito e a Faculdade de Engenharia, a de Medicina, são ainda academias daquela época, daquele tempo primitivo. E é uma tradição muito grande, seus professores, foi para mim uma honra muito grande dirigir a faculdade. Eu fiz 10 teses na USP, 4 de anteriores ao doutorado, livre docência, depois aluno, professor docente voluntário e 2 teses de doutoramento. Eu consegui a tese, a primeira foi do concubinato ao casamento de fato, que foi parar na Constituição, né? Que eu queria trazer o divórcio um boa graça. Hoje é direito potestativo, o direito do divórcio. E da convivência também, da união estável, ao direito potestativo reconhecido pela comissão. E eu acho que deve ser estendido a parceria também. E a parceria entre o mesmo sexo já foi, como eu disse, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça como casamento. Não é nem união estável. De maneira que a evolução da nossa jurisprudência, o Supremo Tribunal, que admitiu também o casamento do mesmo sexo, foi uma evolução muito grande, ao lado da academia, sempre dando apoio com suas teses. E eu, na pós-graduação, sempre digo para os meus alunos, preciso escrever teses com anteprojetos de lei, para que essas teses sejam úteis na resolução de problemas. Porque a defesa de tese, por defesa, vamos dizer, academicamente, não tem validade. O direito é vida, vida humana intersubjetiva, como dizia Carlos Cóssio. O direito é vida, é realidade, são circunstâncias. E as circunstâncias é que determinam propriamente as situações de fato em que deve haver a adaptação do direito. Por exemplo, essa lei de incursão, revogando o artigo 3º do Código Civil, era um verdadeiro absurdo, porque dizia que o incapaz pode escolher curador de apoio. Como é que o incapaz que não pode manifestar sua vontade vai ser considerado relativamente incapaz? A comissão já corrigiu essa matéria também, voltando esse parágrafo do artigo
inciso do artigo 3º do Código. Quer dizer, a lei nem o contrato pode mudar a natureza dos fatos. Os fatos acontecem e é para eles que nós fazemos a lei, adaptando às suas circunstâncias, às circunstâncias do caso, solucionando a questão. E quando a lei for omissa, sempre os princípios gerais de direito e as normas cogentes têm que ser respeitadas sempre. Os princípios gerais de direito, os bons costumes, né? E a mensagem que eu dou para os novos é que eles voltem a aprofundar-se nas questões teóricas. O direito é um conglomerado de princípios e o Código Civil devia ser só princípios, deixando à parte Estatuto da Família, Estatuto do Contrato, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Isso já está havendo uma tendência a tirar a matéria do Código. Por isso a comissão está pondo matéria de lei especial no Código e eu sou contra essa parte. Mas está muito bom o trabalho da comissão, mas não vai passar no Congresso, porque o nosso Congresso é muito retrógrado, religião influindo. Eu, inclusive, com casamento religioso hoje, é união estável. A defesa tese minha é de que o casamento religioso seja automático, da própria religião, criado pelos estatutos. Por exemplo, nós temos o regime da homogamia. Eu acho que nós admitimos também a poligamia, porque a Constituição dá direito a todas as crenças, né? E o Corão fala a possibilidade do fulano ter 4 mulheres. Então, o senhor entende que há necessidade de uma reforma geral nos direitos de família? Já está havendo, mas precisa haver mais forte, porque o casamento religioso tem que ter autonomia. Basta o casamento religioso, é um compromisso perante uma instituição religiosa de viver como marido e mulher, de maneira que precisa haver, por exemplo, o casamento católico seguindo o Código Juris Canonis, o Código de Direito Canônico, o Torá regendo. Agora, é válido o casamento poligâmico? Mas ele é ineficaz quando agride a lei interna. Por exemplo, o fulano tem 4 mulheres. Se uma morrer, ele não fica viúvo, porque tem mais 3. A sucessão sempre desce e sobe. Princípio romano. Hereditas primum descendit, deinde ascendit. É coisa de saber quem são os descendentes, quem são os ascendentes. Não precisa nem código. Eu acho, por exemplo, que o ensinamento de Aristóteles para o Piano, quando o Piano falou que os princípios do direito, iuris precepta sunt hic, os princípios do direito são os seguintes: honeste vivere, viver honestamente, altero non ledere, não lesar o próximo, e sum quid retribuire, que é um conceito de dar a cada um que é seu. Basta isso, não precisa código. Desde a Grécia, desde o ensinamento do Piano no direito romano. É a base do direito. Basta o fulano, por exemplo, a regra da res spiritu domino, a coluna vertebral do direito das obrigações, é do Código de Hammurabi. Naquela época, quem alugava um jumento e tivesse esse jumento atacado por um leão em campo aberto, era indefensável o jumento. Res spiritu domino. A coisa perece para o dono, porque ele não tinha culpa do perecimento do objeto, do jumento. Quer dizer, é a base fundamental do direito das obrigações. Quer dizer, o direito todo é antigo. Nós hoje não descobrimos nada, né? Nós não criamos nada, só descobrimos o que já foi feito, e a experiência do passado é sempre o princípio grande da realização do direito como vida entre pessoas. Muito obrigado, professor Villaça, por essa entrevista que, na verdade, se tornou uma grande aula para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a visita.